Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aí adentrando o seu lar, através desse meio de comunicação, deste canal. E como os irmãos que têm me acompanhado, os amigos que têm me acompanhado, bem sabem, o nosso canal aí sobre a escola dominical. Hoje, mais precisamente, estaremos aí com a nossa lição de Efésios. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, nossa lição de número 4, está comigo aí para comentar esta lição o nosso cooperador da igreja aqui em Jundiaí, o cooperador Alexandre Silva, que é o líder dos adolescentes da congregação, e hoje ele está nos dando a oportunidade de estar comentando essa lição 4. Muito obrigado, Alexandre, pela sua disposição de estar conosco aí para comentar a respeito dessa lição. Amém. Eu quero agradecer ao nosso irmão Carlos pela oportunidade, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, estou muito feliz. Amém. Como eu disse, a nossa lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, onde essa lição de número 4 nos traz um textuário que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, a qual nós podemos perceber esse texto ouro, o texto áureo, o texto ouro da lição, no qual temos este foco aí. O apóstolo Paulo, desde não somente o 17 destacado aqui, mas desde o 15 até o 19 dos versículos, nós vemos uma oração por iluminação espiritual. Para tanto, aí é o nosso título, iluminação espiritual do crente, e porque ele condiz, baseado nesse texto, o apóstolo Paulo, ele orando a Deus por uma iluminação na vida dos crentes. Para essa percepção, eu consegui destacar 3 pontos, a qual eu quero trazer aqui. Todos os crentes, irmãos, todos os crentes tivessem essa percepção. Então, o primeiro ponto: a esperança, a consumação planejada para a eternidade de todas essas bênçãos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele orando ali para que a esperança de consumar essas bênçãos em Cristo seja percebida por todos nós. Nós vemos que ele fala assim: se nós esperarmos Cristo nessa vida, nós somos miseráveis. Não temos esperança, então nossa esperança vai além daquilo que nós queremos, vai além daquilo que nós pensamos e que nós percebemos, porque se Cristo morreu e ressuscitou, acontecerá conosco dessa forma. Então essa aí é a primeira percepção. Na segunda percepção, eu quero destacar o seguinte: o valor do conteúdo do ponto de vista de Deus. Como assim? Qual que é o valor do conteúdo do ponto de vista de Deus? O que Deus, ele olha para mim, olha para você, irmão Alexandre, para você que está me escutando, e o que ele pensa a nosso respeito, o que ele tem para nós? De nós pensar o que eu vejo do Carlos, o que eu vejo do Alexandre, o que eu vejo de você que está aí nessa caminhada, porque sabemos que somos peregrinos nessa terra, e que nós almejamos algo muito mais especial, como o apóstolo Paulo também esperava, como ele almejava e como ele pregava. E no terceiro ponto, o poder pelo qual isso deve ser atingido, ou seja, qual é o poder que isso deve ser passado, por onde tem que ser passado para que nós possamos ser atingidos. E a gente consegue perceber isso no versículo 17 já do texto de 1 aos Efésios, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, que é o nosso próprio textual. Então, qual é o poder que isso deve passar para que ele possa ser atingido?
o que o Senhor gera em nós para que nós possamos compartilhar dessa parte. E que nós podemos ver também em Romanos 8 e 17, que diz dessa forma: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E ainda também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Nós vemos e sentimos e podemos observar aqui o próprio Senhor Jesus mostrando essa fidelidade na qual Ele usa, o apóstolo Paulo para trazer isso para nós, essa iluminação, esse pedido, essa vocação, é coisa que todo crente, irmão Alexandre, ele precisa ter essa certeza, esse conhecimento, essa esperança, e tentar fazer com que Deus veja ele não da forma como o velho homem, mas como um novo homem, como novidade de vida, como nós vemos lá na eleição anterior, Então uma ela vai trabalhando junto com a outra e a partir daí nós vamos crescendo. A nossa verdade prática diz dessa forma: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, se a gente analisarmos também, essa verdade tem que ser intrínseca, não só uma verdade prática, mas intrínseca em nossas vidas, que é a nossa vocação. A vocação não é aquilo que eu estava meditando, irmão. A vocação não é aquele que Deus é o dom de Deus. Vocação não é o dom. A vocação aqui mostra que é aquilo que eu e você devemos fazer. Aquilo que eu e você, independente de ter o dom ou não, precisamos fazer. Precisamos ter. Então, o crente, quem precisa ser crente de verdade, inclui o quê? Preciosas riquezas conferidas para quem? Aos eleitos. Na lição passada, aqueles que foram chamados por dedo por Cristo. Aqueles que nós vemos lá, a eleição é aquilo que todo mundo entra no consenso e fala. Aquele ali está escolhido. Como João, não foi vós que escolheste, foi eu que escolhi a vós. Então, entre essa amostra, dessa eleição, do consenso, entre Deus escolhendo estar salvando você antes da fundação do mundo, com a morte do Senhor Jesus, nós vemos aí que é conferido a nós, que somos escolhidos, essa grandeza, esse poder de Deus na nossa vida. E a partir daí nós vamos caminhando aí pelos objetivos da nossa lição, na qual o nosso irmão Alexandre está passando para nós, o objetivo geral e os objetivos específicos, na qual é baseado todo o comentarista do pastor Douglas. Esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, a partir dessa aula, de um modo geral, nós precisamos entender aí essa dimensão dessa chamada, da herança. Precisamos entender aí a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos nós vemos aí, o primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, esses são alguns objetivos específicos na qual é baseado aí os nossos tópicos. Dentro desse, o conteúdo da nossa lição vem trazendo o primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Dentro desse primeiro tópico, nós temos os subtópicos. O 1, ação de graças e intercessão. O 2, a esperança da vocação. E o 3, as riquezas da glória da sua herança. Então, esse daí a gente destaca o primeiro objetivo específico dentro do primeiro tópico.
Agora, no segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, a gente já pode pular para o segundo tópico dessa lição, né? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Dentro dele nós vemos o primeiro subtópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O segundo, a força do poder divino, que está dentro aí do segundo tópico, a gente entender aí, a excelência, né? E sobre, porque está acima de tudo, né? Do poder de Deus baseado aí na vida do cristão. E o terceiro, expressar o exemplo da exaltação de Cristo. Dentro do terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Que o primeiro subtópico traz Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Dentro desse terceiro tópico, nós vemos aí a exaltação do Senhor Jesus Cristo e a nossa vocação em estar levando este Jesus aí, esse amor para toda a alma que necessita disso. É o nosso ponto central da lição, diz assim: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Então a herança, irmão Alexandre, que nós temos, através do que Deus nos dá, faz parte aí dessa vocação, dessa eleição. E a partir disso, então, que ele nos traz a introdução, né, que ainda no primeiro capítulo, podem ver que nós estamos na quarta lição, não saímos do primeiro capítulo, para ver da bênção que o que Deus tem trazido, o que Deus fala, que nem nós estávamos comentando, né, fora com as câmeras desligadas, a grandeza do capítulo do livro de Efésios, né, da carta aos Efésios. É uma grandeza que traz a introdução. Gostaria até de ler um ponto que eu achei bastante interessante, que diz assim, né? Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida, ação de graças, que vai do versículo 15 ao versículo 16 do capítulo 1, oração intercessória, que vai do capítulo 17 ao 19, e a confissão de louvor e exaltação, que vai do versículo 20 ao 23. Então, através disso, nós vemos a importância de conhecer, de exaltar, de saber que Deus é acima de todas as coisas, e que isso não é para a gente achar que vamos adorar a Deus, mas isso faz parte da eleição, da gente entender e compreender. Então, o primeiro subtópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, só eu praticamente saiu falando, mas agora o operador Alexandre Silva vai estar aí agora esmiuçando a lição para nós aí, né? A esperança da vocação e as riquezas da glória. Vamos, Alexandre. Amém. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, meus queridos, aqui nesse tópico aqui, a gente vai, já no subtópico, a gente vai ver que vai falar aqui da ação de graças e intercessão. Então, o apóstolo Paulo, ele intercede, ele dá graças a Deus, para que nós, eleitos, possamos entender as bênçãos espirituais recebidas. E ele faz com que, ele faz uma intercessão para que essas bênçãos espirituais recebidas, que são elas a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo, que a gente possa compreender essa obra maravilhosa. Então ele intercede para que nós possamos, para que Deus possa nos capacitar, nos dando sabedoria e revelação para as coisas espirituais. Então nesse sentido ele roga por todos os crentes, tá? Ele rogou ali por todos os crentes, para que possamos ser alcançados por essa riqueza, que é grandiosa aí da parte de Deus. Nós podemos ver aí que ação de graças, é a gente tomar uma atitude em relação àquilo que nós não merecemos, não é graça? É graça. Ação de graça. O apóstolo Paulo intercedendo, o apóstolo Paulo tomando uma atitude de adentrar ao ato do Senhor e agradecer: Senhor, eu te agradeço porque primeiramente eu não mereci.
Nós não merecemos. Recebemos uma herança. E depois disso, né? Eu estou orando a Deus para que aqueles que receberam esse favor também, ou seja, os crentes, seja visitado por Deus e que eles consigam entender. Vocês foram eleitos e através dessa eleição, através do sacrifício vicário de Cristo, agora tem um destino, ou seja, predestinado. A lição passada e que está interligada junto com essa, né? Por que eu estou orando, agradecendo, participando de algo ao Senhor, mostrando que eu não sei? Que é ação de graça? É minha atitude em relação ao favor que eu não mereci. E agora ele está lá, Senhor, está vendo aquilo? Que ele também seja na vida dele o que foi na minha. Esse ato que eu não merecia e que ele também não merecia, e agora nós temos ciências que nós precisamos ter uma mudança de vida, uma atitude melhor e consigamos entender qual será o futuro. Aí entra no subtópico 2, a esperança da vocação. Só um detalhe também, meu Carlos, que Paulo sempre enfatizava essa importância de a gente crescer na graça e no conhecimento. Então ele sempre tinha essa oração intercessória. E o que é lindo aqui é ver que ele se alegrando da graça, para que Deus possa, nós como eleitos, entender esse mistério, Mas aí ele continua, não porque você é melhor, porque eu sou melhor, porque nós conseguimos enxergar como homem natural, não. Aí ele fala através do Espírito Santo. Que entra na minha vida, na sua, e que faz que nós entendemos que nós somos filhos de Deus. É somente Deus, o ser espiritual, vai nos capacitar espiritualmente. Então essa aí é a oração dele, a atitude dele. Senhor, que eu não consiga colocar, mas que através do seu Espírito, então a intercessão dele através do Espírito Santo, que use o irmão, que trabalhe na vida dele, que faça as coisas acontecerem com isso. Não é? O nosso subtópico 2, a esperança da vocação. Então, aqui a esperança da vocação. Aqui a gente tem que ver que o ponto central é que a herança de preciosas riquezas espirituais é conferida aos eleitos e faz parte da vocação do crente. A gente tem que entender isso aí. O que acontece? Na sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine a gente, ele nos capacite. Então aqui, para que nós consigamos ver isso, exatamente, porque aos nossos olhos carnais é impossível. Então ele faz essa oração intercessória, como a gente já comentou, para que a gente possa entender e ter fé na esperança da nossa vocação. Um privilégio. Privilégio, ele traz isso como privilégio, a vocação. Ele não é aquele dom. Lembra que a gente falou da verdade prática? Não é o dom que Deus te dá, mas a vocação é aquilo que você busca. Exatamente. E nessa vocação, nós podemos ver aqui pela própria lição que nós temos 3 aspectos. O primeiro é que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, em uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição de Cristo. E a segunda é a chamada que abrange serviço e santificação no presente. Está lá em Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. E na terceira é a participação gloriosa no futuro. Não existe, a Bíblia mostra tantas coisas que não existe exemplo que a gente possa substituir por aquele que o Senhor tem nos mostrado ao longo da palavra dele, E aqui, irmão, o síntese do tópico 1, vamos reforçar aqui, é que os santos, nós devemos louvar a Deus pela eleição e sermos iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Então, finalizando aí o tópico 1, como o Alexandre leu, a síntese do tópico 1, nós já entramos aí no tópico 2, a sobre excelente grandeza e força do poder divino, que o apóstolo Paulo traz para nós. Isso é imensurável, nós não conseguimos medir, nós não
não se passa na mente comum humana medir isso, saber deter isso, é uma esfera na qual nós não entendemos. Sim, é o poder de Deus, como o irmão Carlos mencionou, é coisa assim que os nossos sábios não conseguem calcular, o poder de Deus, é coisa assim sobrenatural. Então, e através disso aí, já entramos no primeiro subtópico aí, a sobre-excelente grandeza do seu poder. Vamos ver, Alexandre. Então aqui, a sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo ele orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus, como a gente vai ver aqui em Efésios 1, capítulo 19. Diz assim: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, meus queridos, aqui a gente vai ver que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego, o perbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário, coisas fora do padrão, coisas que o ser humano que surpreenda, e tamanha sua grandeza. Então ali foi o motivo a enaltecer, de magnitude, de poder de Deus, de coisas grandes, coisas extraordinárias. A língua portuguesa que nós entendemos é o superlativo, Sim. É aquilo que é exageradamente. Exatamente. É algo assim que surpreende. Então aqui o termo dunamis, que é traduzido do poder, indica feito miraculoso, que requer força fora de medida. Não tem como calcular, mas comentamos aqui. Então logo a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, conforme está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, continuando aqui, a gente vai ver que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da nossa vocação e nas riquezas da herança, conforme está em Efésios, capítulo 1, versículo 18. E diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, para a gente ver aí, o apóstolo ele tenta mostrar, através da iluminação que ele teve, para que Deus ilumine aos Efésios, a respeito aí dessa esperança da vocação, dessa iluminação, dessa riqueza de herança, porque para o homem natural, nós pensarmos de uma forma, para que nós consigamos entender de uma forma natural, nós vemos que o que é riqueza para o homem? O que é essa riqueza para você? Ouros, rubis. A palavra de Deus diz que nós andaremos em ruas de ouro. Não é nada. É lindo. Então a aritmética de Deus dá para ver que menos para Deus é mais. Então o que a gente hoje quer muito, lá na glória a gente vai estar pisando no seu dedo. É muito forte isso. É uma estrada para caminhar. Entendeu? Então é para a gente ver qual que é a riqueza do salvo. Para que ele entenda qual que é essa riqueza dessa herança. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que as coisas desse mundo eu considero esterco. Tudo aquilo que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, para mim não é nada. Para aquele que subiu até o terceiro céu, viu coisas grandiosas e que não poderia revelar, será que o homem conseguiria entender? Como se a gente começar a imaginar e ler isso daqui, tentar entender o que o apóstolo Paulo queria que os crentes fossem iluminados, falar, Senhor, o que eu vi, o que eu não posso revelar ainda, mas que eles saberão, que eles entenderão, isso ele querendo passar, transmitir. Quem saiba aqui,
aqui, como o nosso ditado fala, né? Eu estou por aqui querendo falar, querendo contar, está entalado aqui e eu quero falar. Talvez ele não queria falar, porque ele viu. O segundo subtópico do tópico 2, a força do poder divino, né? Alexandre. Então, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, como a gente já leu aqui em Efésios 1 e 19, Paulo diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, primeiro a gente vê a palavra que faz uso de 3 vocábulos gregos aí, que concordam entre si. Primeiro a palavra operação, que é a tradução de energia, né? Que também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder e atividade, conforme está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 29. E diz assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. E segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente inchos, que indica o poder inerente de Deus, né? Conforme a gente vai ver lá em João, capítulo 1 e verso 12, e diz assim: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a gente vai ver que a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, né? Que opera em favor dos que creem. Desde o primeiro que o irmão leu lá, o poder da atividade de Colossenses 29, é bastante interessante a gente parar um pouquinho para comentar aquele versículo. Sim. Porque o que ele diz lá? Efésios 1 e 19. 1 e 29. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então, se a gente olhar, é para isso que eu trabalho. O trabalho, né? Qual que é o trabalho? A física, o que a física traz no trabalho? Energia consumida. Então é para isso que eu tenho me gastado. Por que eu tenho me desgastado? Para mostrar a eficiência, a eficácia que em mim opera poderosamente. Para que eles sintam, para que eles vivam aquilo lá também. Então o apóstolo Paulo ele trabalha segundo a pressão que vem do Kratos, que o irmão falou, o poder inerente de Deus, 1 João 1 e 12, que fala todos quanto receberam. Então nós fomos enxertados nessa figueira também. Né? Israel, termômetro é o povo lá de Abraão, a qual Deus fez a promessa para ele. Deus é poderoso para cumprir a promessa. Do jeito que Deus é poderoso para cumprir essa promessa que ele fez, já todos quanto receberem foram feitos filhos de Deus. Nós agora cordeiros com Cristo, que temos essa promessa que o apóstolo Paulo ora e fala assim: Senhor, ação de graça, aquele favor imerecido que ilumine a mente dos crentes, dos irmãos que te aceitaram, para que eles vejam e entendam o seu poder. São promessas também de Deus, nós fazemos parte, entendeu? Nós não somos diferentes deles, só que nós estamos vivendo a promessa agora, a promessa do Espírito Santo na nossa vida, na nossa comunhão, na iluminação, no entender a graça de Deus. Nós estamos vivendo agora. Eles vão viver também a Deus, mas nós estamos vivendo a nossa hora, porque eles rejeitaram, a promessa deles ficou adiada por um tempo, e essa promessa nós pegamos para nós e estamos vivendo agora. Devemos entender isso. É verdade. Não existe coisa melhor, né, de saber que Jesus, ele deixou, né, o seu trono de glória à destra de Deus para cumprir o propósito traçado antes da fundação do mundo. Quando nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo também fazendo com que
a igreja de Filipos entendesse isso. A partir do 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vemos aí o Jesus Cristo, né? Despojando da sua glória, né? Abandonando tudo que tinha lá no céu para viver aqui conosco, na situação que nós vivemos. O Senhor de todas as coisas, que estava ali na criação do mundo, na formação dos animais, na formação do homem, se a gente pode dizer aí que ele se rebaixou, né? Rebaixou até a morte de cruz, ou seja, para salvar a mim e você, se tornou que maldito. Então ali só nos mostra que ele se fez maldição por nós também. Entendeu? Então nós vemos aí o Senhor Jesus aí, ele, pela força do poder que ele tinha, ele deixou a sua glória e depois novamente foi recebido ao céu acima de todas as coisas. A síntese do tópico 2, meus irmãos, diz assim: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Como o nosso irmão Carlos já disse, nosso Jesus, ele se fez o próprio Cordeiro vivo, né? Para que hoje eu e você pudéssemos se achegar a Deus, ser eleito, né? Como filho de Deus, né? Então, nisso a gente alcançamos de Deus o perdão. Jesus diz: eu sou o caminho. Então é através dele, meus queridos, que nós alcançamos a salvação. E nós vemos que Deus o deu todo o poder, né? Todo o poder foi dado a nosso querido Jesus. Nisso nós já entramos aí no nosso tópico 3. O tópico 3 traz lá: Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Então se fez maldição por nós. De novo, não canso de citar aqui Isaías 53. Entendeu? Levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós, que agora nós temos paz, foi sobre ele. Pelas pisaduras, fomos sarados. Então o tópico 3 fala Cristo, nosso exemplo maior aí de exaltação. Existem 3 aspectos aí dessa exaltação de Cristo que atestam, que mostram para nós, para que nós possamos ter essa certeza do poder de Deus, que também fica disponíveis aos crentes que têm essa confiança, que é o primeiro subtópico, irmão Alexandre, que ele diz lá: Cristo, as premissas do que dorme. Sim, meu querido. Aqui Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou também para aqueles que dormem, né, irmãos? Então ele já trouxe aquela esperança da ressurreição para todos nós. Para aqueles que já partiram, né, conforme está lá a gente vai ver aqui em Efésios 1:20, e diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, irmão Carlos, aqui a gente vai ver que, de fato, né, o Novo Testamento ele descreve a ressurreição de Cristo, né, como uma obra do poder de Deus. É uma coisa gloriosa, como a gente já disse, que quando Cristo ali ressuscitou, ele trouxe esperança para aqueles que dormem. A esperança de encontrar com Cristo. A gente vê o apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Sim. Então aqui ele está trabalhando isso daí. A esperança do crente é o quê? A ressurreição. Aqui enfatiza muito as premissas, né, dos que dormem, né?
Então aqui já esse é o ponto aqui, que nesse modo nós, como crentes, né, a gente logo nós vamos vencer a morte, né? E se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Quem é a nossa garantia disso, da ressurreição? É Cristo, né? É Cristo. Então existe o que? Uma disponibilidade para nós que somos salvos em Cristo, né? Ou seja, não foi só uma coisa comum de acontecer, não. Foi uma coisa inexplicável, uma coisa que foi só com Jesus, não. Isso passa aí a nós entendermos que somos participantes disso. É por isso que o nosso título fala aqui do mínimo os crentes, para que eles consigam ver qual o objetivo. Às vezes é uma coisa que eu gosto bastante de lembrar também, vou trazer aqui para os irmãos, é que se a gente começar a pensar, irmão Alexandre, quando eu tinha 14 anos, parece que foi ontem. Quando aconteceu tal fato na nossa vida, que a gente era criança e vem à nossa memória, a gente fala, parece que foi ontem. Nós estamos sujeitos ao tempo, tudo acaba. As coisas passam e a gente fala assim, vai-se embora. Se a gente começar a pensar que nós viveremos só nesta vida, teremos só essa situação, e como Jesus Cristo, em uma de suas parábolas, ele fala, o meu Senhor tarda a vir, e começa a beber, espancar os empregados, o Senhor vai vir na hora que ele não penseis, e que não percebemos. Então aqui, se a gente começa a viver dissolutamente nessa vida, sem acreditar que existe um futuro, ainda mais por esse momento que estamos passando na nossa, de uma forma global, sobre essa pandemia, né? O coronavírus, o Covid-19, para muitos que já deixaram o nosso meio, para aqueles que ficaram e perderam seus entes queridos, tenha certeza, será que tudo acabou? Que tudo aquilo que ele trabalhou foi em vão? Nós devemos cuidar, porque todos nós fecharemos os nossos olhos e abriremos. Vamos fechar e vamos abrir. Vamos fechar e vamos abrir. Esse ciclo nunca vai acabar. Se um dia fecharmos aqui e abrir e estivermos aqui, nós damos glória a Deus e continuamos seguindo, fazendo aquilo que o Senhor pede para que nós façamos. Mas se um dia nós fechar e nós vamos abrir, e como nós estamos trabalhando para que essa esperança de ao abrir os olhos estejamos num lugar melhor, ou onde nós estaremos. Essa é a esperança do cristão. Vou fechar e vou abrir. Vou fechar e vou abrir. Se eu abrir aqui, eu continuo dando glória a Deus e continuo fazendo aquilo que Deus quer. Mas se eu fechar e abrir e não estiver mais aqui, minha consciência está tranquila, porque a minha esperança na riqueza que o apóstolo está falando aí está garantida. Garantida. Jesus garantiu na cruz. Garantiu na cruz do Calvário. E através disso ele foi exaltado sobremaneira, que é o nosso terceiro subtópico. E só concluir aqui, ele dá uma garantia da ressurreição. Isso faz com que nós não tememos a morte, isso nos dá uma... Porque nem o apóstolo fala, porque nós não precederemos os que dormem. Para o cristão, está dormindo. Então, a esperança, que a palavra de Deus diz que aqueles que dormem serão ressuscitados quando Jesus voltar. Serão primeiros. Os primeiros. Então, agora vamos para o subtópico 2, né, que diz: Cristo elevado à direita de Deus. Então, Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, né, colocando, diz assim, no capítulo 1, versículo 20: pondo à sua direita nos céus, né? Então aqui está o foco da ascensão de Cristo, em sua referência à promessa messiânica, está lá em Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Aqui na continuação, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, conforme está lá em Filipenses capítulo 2, do 9 até o 11. E diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E aqui, continuando, a gente vai ver que esse triunfo também está assegurado aos salvos, tá? Conforme 1 Coríntios 15, 56 e 57. Diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E o 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Carlos, aqui a gente vai ver que esse é o triunfo, que está assegurado aos salvos, e que endossa também nossa participação na vida celestial, e conforme a indicação e a expressão, nos faz assentar também nos lugares celestiais, conforme está lá em Efésios 2 e 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, assim, tanto como a ressurreição, como a ascensão de Cristo, são obras do poder do Pai. Coisa maravilhosa é a gente pensar que nós vamos assentar ali, diante com Jesus, e Deus vai ali, a gente vai ver esse grande poder que Deus fez, da exaltação do nosso Jesus, que aí ele foi elevado à direita de Deus, Irá nos receber. Receber, aí entra as bodas do Cordeiro. Então existe aí, que não é o nosso foco, entrar nesses detalhes aí. O mais é entendermos, que Cristo foi elevado. Foi elevado, exatamente. Deus o exaltou, Deus o exaltou sobremaneira. E se a gente lê que o irmão leu aí no 50, onde está a morte e a sua vitória? Então, é como se, onde está a morte e a tua vitória? Exatamente. Porque para os poderosos, para os grandes, a morte até hoje é um grande medo da humanidade. O final de todas as coisas. Mas para nosso Deus, para nosso Jesus, não. E ele diz assim: a minha vida, eu dou, ninguém a toma. Então ele tem poder sobre a morte, sobre a vida. Para se fazer concluir tudo aquilo, todo esse propósito traçado. Por Deus. Por Deus. Então, ninguém vem tomar, eu dou. Eu dou. Tem um poder. Porque depois, onde está a morte e a tua vitória? É forte. Entendeu? Então por isso que ele fala, ele endossa, Então ele te dá aquele direito. Que não pode ser irrevogável. Está endossado ao crente, é participante. Quem é que tira? Só se Jesus quiser tirar. Mas está endossado por ele, e ele não volta atrás, Não existe um motivo que seja mudado sem que se cumpra tudo aquilo que o Senhor quer, Então, existe preocupação para quê? Exatamente. Somente crer. Nossa salvação está garantida crendo em Jesus. E que Deus nos ajude a enxergar. E nós também devemos fazer o que? A nossa ação de graças, para que nós podemos conseguir compreender e aqueles que estão conosco compreender. Vamos prosseguindo, agora já para o 3, o subtópico 3, que diz: Cristo exaltado sobremaneira. Então, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, conforme Efésios 1, 21. Então, irmão Carlos, aqui a gente vai ver o resultado desse triunfo, traz duplo benefício para a igreja. O primeiro, a gente vai ver que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e o segundo é que Deus designou, para a igreja ser a expressão. Nós temos o espelho, somos a luz desse mundo, como Jesus diz lá: vós sois a luz desse mundo. Então nós devemos trazer como exemplo à humanidade todas as características de Cristo.
mansidão, amor, trazer a paz, como a gente assim nos salva uns aos outros, né? Trazendo a paz que excede todo o entendimento humano, que é a paz de Deus. Então assim a gente vai ver que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, meu Carlos. Nada pode prevalecer. É muito satisfatório isso, a gente crê num Deus que é todo poderoso, né? Que foi exaltado sobremaneira, né? Numa situação assim que não houve qualquer situação, nem mesmo a morte o deteve. Isso é maravilhoso, né? Isso mostra a exaltação sobremaneira, uma maneira acima de todas as maneiras existentes. Entendeu? Então o próprio nome exaltado já mostra acima de tudo. E agora sobremaneira, que maneira? Não existe algo que possa superar isso. Nenhum nome, nenhuma tribo, nenhuma raça, ninguém pode chegar e ser acima desse Senhor. E ainda fala assim, que sobre ele e ainda diante dele se dobre todo joelho. Ninguém está acima, mas abaixo, quem quiser vir, que venha, né? É aquele quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, o que ele diz para ela? Entendeu? Se você soubesse quem está te falando, se você soubesse quem estava aqui conversando com você, é verdade. Você que ia pedir água, e eu te darei uma água que nunca vai acabar, que nenhuma sede vai te pegar. Eu vejo também, irmão Carlos, que para aqueles que rejeitam hoje o Evangelho, aqueles que não acreditam, né, no propósito de Deus para a vida da humanidade, que um dia vai ter que se render. Até aqueles mesmos que já partiram sem salvação ressuscitarão para o grande juízo. Até aqueles que não aceitam. Exatamente. No juízo final. Juízo final. Então todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E todos verão e saberão. A gente sabe que o povo judeu ainda aguarda o seu Messias, né? Isso, eles ainda, a promessa deles ainda vai ser cumprida. E nós estamos vivendo a nossa, né? A nossa. Então a gente não tem promessa? Não, a gente tem. Nós estamos vivendo a nossa. Mas o mesmo Jesus que eles rejeitaram, eles vão um dia se confessar e virar com santos, com poder, grande glória, e eles saberão. Quem é esse Jesus, a qual eu e você estamos aqui hoje. A qual foi exaltado, né? Falando, ministrando, tentando passar algo para você que está aí, para que você consiga entender. E que Deus nos ilumine cada vez mais, para entender isso. Então, a síntese do tópico 3, meus irmãos, ele está, tanto a ressurreição como assentar-se no céu, está disponível aos crentes. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Né, irmão? É bastante interessante aí esse resumo, né? Tanto a ressurreição como o assentar-se está disponível a todos os crentes, a todo aquele que crê. E é só se assentar, não, a glorificação. A glorificação da alma, do corpo, esse corpo abatido, né? Destruído, que o apóstolo fala, né? Será transformado mediante o poder de Deus. Como ele fala em Tessalonicenses, nem todos dormiremos, mas seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. E ainda ele fala assim: conforte uns aos outros com esta palavra. Então tente confortar e saber que nada se acaba aqui e que vai continuar ali. Com glória. Isso é bênção, né? É bênção. Nós estaremos para a nossa conclusão, né, irmão? Infelizmente já estamos chegando ao fim. E graças a Deus aí por mais essa condição que o Senhor nos deu, né, essa oportunidade. Gostei muito de estar aqui junto com o nosso irmão Alexandre. E oramos a Deus, né? Que Deus possa marcar mais momentos como esse.
Bom, ter a liberdade aí de ler a nossa conclusão. Meus queridos, então a conclusão vai dizer que, embevecido com as bênçãos espirituais, o apóstolo ele mantém a adoração contínua ao eterno Deus, e a atitude que deve ser seguida por todos nós que somos salvos. Então a compreensão das dádivas da salvação demonstra, o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, irmão? Glória a Deus. Por quê? Deus ele traz essas bênçãos espirituais, Ele trouxe ali para a visão por o apóstolo ali, ele intercedeu, E ele, o desejo dele, como o tema dessa lição é que nós cristãos sejamos iluminados, por Deus para conseguir compreender. Então ele pede, ele intercede para que Deus nos possa dar sabedoria, entendimento, Essa última frase da conclusão chamou bastante minha atenção. Certo. E que isso fique marcado por você aí que está nos assistindo. Que diz assim: seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Ou seja, o ato do Senhor na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Cristo, viabiliza, deixa uma porta aberta para você, para mim, para o irmão Alexandre. Viabiliza, ou seja, estão abertos para quem? Para todos os que creem. Amém. Não é somente, se a gente olhar mais uma vez, comparando com a lição anterior, com o tema, não é por aqueles que o Senhor fala, esse é esse, não é. É a todos os que creem. Não existe um preferido. É você que se sentir tocado por Deus e saber que algo ainda precisa mudar na sua vida, que algo precisa ser diferente. Está viabilizado para você também aceitar esse Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Muito obrigado. Amém, irmão Carlos. Eu que agradeço a você que está nos ouvindo, nos acompanhando por este meio tecnológico, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus continue falando e que nós possamos ser iluminados espiritualmente, e cada vez fortificados pela palavra de Deus, e que Deus continue nos dando sabedoria e força para seguir confiante, crendo, e que em breve Jesus voltará e que nossa vitória já está garantida lá na cruz, quando Ele ressuscitou e se ascendeu ao lado direito de Deus. Muito obrigado.